Agora a gente vai falar de moda. Mas não é moda de roupa não, gente. A gente vai falar de moda no jardim. Quesito jardinagem, sabia que tem isso? A planta que é tendência em casa, em apartamentos também, porque ela também vai muito bem em ambientes fechados, é a rosa do deserto. E quem vai falar sobre essa, que, por incrível que pareça, é uma suculenta, é o jardineiro, professor de jardinagem, Randall Fidêncio. A rosa do deserto, coisa mais linda, maravilhosa. Chega a ser escultural, né? Eu tô apaixonada. Essa aqui é da minha coleção particular, porque ela tem uma história longa. Gente, é linda, linda, linda. Eu entrei aqui e fiquei apaixonada. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Essa rosa do deserto, ela é de fato do deserto? De qual deles que ela é originária? Ela é do deserto, das regiões mais áridas, México, Saara. Também, quase todos têm. Não é assim tão radical em termos de calor, de ficar lá, naquele sol pleno, mas onde ela é originária, né, México, em vários lugares. Aqui a gente está vendo umas crianças, vamos dizer assim, tem até um bebê para te mostrar aqui depois, alguns bebezinhos. Mas no ambiente dela, lá no habitat natural, ela vira uma árvore gigantesca. Sim, eu até falei isso no começo do programa, porque eu entrevistei uma amiga que mora em Israel, e quando eu estive visitando um kibbutz, isso me chamou muita atenção, eu vi uma árvore enorme dessa, né? Aqui a gente está vendo ela pequena, quase que um bonsai, mas, exatamente. Gente, uma coisa assim, e florida, linda, linda, linda. Lá é o habitat dela. Então, só para te falar, a história toda dessa maravilha começa aqui, ó. Para quem está em casa vendo, se achar isso aqui, além da flor, né, que é o maior presente que ela nos dá, aqui é uma vagem com semente. Então, a historinha dessa planta vai começar aqui dentro, quando essa vagem abrir e soltar as sementes, a gente vai cuidadosamente coletar. E olha aqui, eu te falei que eu ia te apresentar os bebês, e olha que graça. Que coisa fofa, gente. Vai virar uma árvore. Aqui tem 1 mês e meio, mais ou menos, que germinou. Então, 1 mês e meio, quase 2 de vida. O legal dessa planta, você falou, ela vai bem em todo tipo de ambiente, mas ela precisa de sol. Então, só lembrar, deserto, local aberto, para quem mora em apartamento pode ter na varanda, pode ter na janela. E assim, o ambiente vai ficar muito bacana com ela e muito mais alegre. O que acontece? Ela vem, como eu te mostrei aqui o bebezinho, se eu ganho, eu compro uma pequena dessa forma, olha o detalhe dessa flor dobrada, como se tivesse uma pétala dentro da outra. Então ela não é tão simples, ela é uma planta mais linda, sofisticada, né? Por exemplo, se eu ganho uma planta desse tamanho, quando ela começa a ficar pequena, como todas as plantas acontece, o ideal é que a gente mude ela para um vaso maior. E a brincadeira da escultura, de você começar a trabalhar, a planta começa cada vez que você muda ela de vaso. Então, por exemplo, aqui, ela costuma vir, essa parte toda aqui, ela costuma vir escondida no vaso, ela vem enterradinha. Quando eu vou mudando de vaso, eu vou devagarzinho levantando essa parte que chama caudex, essa parte aqui de baixo. É o encontro do caule com as raízes, forma essa escultura. Muita gente enxerga aqui desenhos das mais variadas formas. Esse processo que eu faço uma vez a cada 6 meses, uma vez a cada ano, cada vez que eu mudo eu aproveito para levantar um pouquinho esse caudex dela. Então, nunca é de uma hora para outra. Não vou pegar e sair, né, fazendo nada radical com a planta, mas a cada mudança de vaso eu aproveito para tirar um pouquinho. E para limpar o nosso caudex, né, vou até afastar um pouquinho aqui, essa tem um tempo, eu já tirei ela, então já tirei ela debaixo da terra, aí é uma coisa quase cirúrgica, eu vou precisar, aí em casa você vai precisar de um pincel sequinho, no meu caso vou precisar de óculos também e de um estilete ou uma faquinha bem afiada para limpar e cortar as raízes. Por que tem que ser bem afiado? Porque cada vez que eu corto, eu não vou deixar marcas nela e nem vou ficar fazendo muito movimento brusco. Então, aqui eu deixei de propósito, aqui ó, raiz exposta, e vou limpando com o meu pincelzinho, para ir enxergando o que tem ali por baixo. Aqui, ó, essas raízes a planta não usa mais. Tipo, ela não vai pegar nutriente e água lá de baixo. Então, eu vou tirar usando uma faquinha ou um estilete bem afiado e limpo. Nossa, não parece um ser com vários braços e pernas? Eu vou virar ela um pouquinho só para você ver como o que eu te falei. Olha, tem até rabo. Cada pessoa enxerga uma forma diferente nela. Ó. Tem um monte de raiz que ela não utiliza mais. Eu vou parar aqui, ó. Essa raizinha eu venho bem rente a ela e faço o corte. O que eu te falei de não deixar marca, eu corto bem rente para não ficar aqueles sinaizinhos dela. Agora,
um recado super, super importante. Essa planta maravilhosa, como várias outras, ela tem um grau de toxicidade, ou seja, é tóxica pra gente e principalmente para os pets, para os pequenos animais. E é essa seiva que solta quando eu corto, ou, vou até retirar aqui, ó, quando eu retiro uma folhinha, ela começa a sair uma seiva. Tá vendo que tá brilhando aqui? Deixa bem paradinho aqui pro pessoal em casa ver. É a parte tóxica da planta. Então, se ela só estiver paradinha, é só evitar que o animal vá mexer e vá morder. Quando você pega para trabalhar nela, para replantar, é ideal manter o seu animal longe, ou mais fácil colocar ela no alto, para os animais não chegarem. Então, é só lembrar que isso aqui é altamente tóxico. Fiz o corte, deixa eu achar ele aqui de volta, aqui, né? O pontinho que eu cortei. Se entrar água aqui, é tipo um ferimento na nossa pele, então você tem que cuidar da melhor forma possível. Então eu vou usar canela em pó, essa canela que a gente usa na cozinha mesmo, para colocar no ponto de corte. Pode ver que ele fica meio marronzinho aqui, ó. Eu coloco sem dó. A canela ajuda a evitar a entrada de fungo, ou seja, vai evitar que apodreça a minha planta. Então, se eu quero, quanto mais eu quero deixar ela limpinha, eu vou pegando como... Aí entra o exercício de paciência. Não posso fazer isso correndo. Lembrando que a planta, né? Planta terapia é para eu fazer com calma, curtir aquele momento. Aí venho e vou cortando todas as raízes que eu sei que a planta não vai mais aproveitar, ó. Vou fazer um corte errado só para você ver o que é fazer a coisa com pressa, ó. Corto aqui na metade. Tá vendo que ficou um rabinho solto? Não adianta nada. O ideal é pegar, vou virar mais um pouquinho aqui, ó. Corto ela bem rente, para evitar deixar sinal na minha planta. Pego a canela e vou cicatrizando. Agora, quando que eu posso aproveitar e enxergar a planta na hora, se dá para fazer isso ou não? Porque quem está em casa e tem uma planta dessa pode se perguntar, como muitos alunos me perguntam, se é obrigatório fazer esse procedimento. Não, não é obrigatório, mas é o que deixa a planta mais bonita e mais escultural. Então, vou pegar uma pequenininha aqui e se eu for passar ela para um vaso, sempre que eu vou trocar de vaso a planta, é para um vaso maior. Então, eu vou colocar ela aqui em cima, ó. Se eu fosse replantar, eu aperto o vasinho que ela tá e com maior cuidado, pego a minha planta e vou puxando para ela sair do vaso. Aqui que a gente vai começar a entender o que tem por baixo ali da terra. Que desenho que a gente vai enxergar, né? O que eu tenho ali para poder trabalhar e fazer o levantamento dela ou não. Aí entra o pincel de volta, olha só. E você começa a enxergar. Ela já vem, ela já tem o desenho dela, hein, gente? Ela já tem a personalidade já própria. Tem personalidade. Aí, ó, eu vou tirando devagarzinho, você tá vendo? Essa parte mais escurinha é a parte que estava em contato com o ar e com o sol, tá com essa textura mais esverdeada. A parte que está escondida é essa que tá branquinha. Então é aqui que você vai brincando de arqueologia. Sabe aquele pincelzinho que você vê em filme, que o arqueólogo vai fazendo assim, ó, para escavar, sem machucar? Por quê? Eu acabei de falar do machucado aqui no Caldex, que a gente põe a canela para cicatrizar. Aqui é a mesma coisa. Tudo que eu for fazer aqui embaixo é com cuidado, porque qualquer machucado que eu deixar, quando a gente regar, pode começar a apodrecer a planta e você demora para perceber. Às vezes você nem lembra. Passou alguns meses, você fala, nossa, você nem lembra que lá atrás você fez esse procedimento e acabou sem querer machucando a sua planta. Então, ó, aqui é só ir separando raiz. Ó que belezinha. Ó, e o que parecia um monte de terra, olha como ela vai formando um desenho e uma pequena escultura. Já separei aqui um vasinho maior. Como todo plantio, tenho que fazer uma camada de drenagem que é para a água não ficar parada embaixo do vaso. Aqui, vou colocar argila expandida. Lembrando que pode ser pedrinha, qualquer coisa que eu coloco embaixo para não deixar a água ficar parada. Para fazer o plantio da rosa, dá uma olhadinha aqui na minha mão, ó, bem de pertinho, que não é aquela terra comum. Ela tem bastante matéria orgânica, pedacinho de carvão, então a gente chama de substrato. É uma mistura especial para plantar a rosa do deserto. Vou colocar aqui no meu vaso. Pode ver que o vasinho é sempre maior do que o anterior, né? Que isso é super importante. Se você em casa tem terra, não quer comprar, o orçamento aí tá meio curto, não tem acesso ao substrato, que eu posso fazer? Pego a minha terra comum ou terra de vaso, pego carvão limpo
carvão de churrasqueira sem usar. Nada de colocar sal grosso e óleo, gordura. Carvão limpo. No meu canal do YouTube eu tenho uma aula completa disso aqui, até para fazer o substrato e o levantamento, que é o Vilanina TV. Mas eu misturo esse carvão na minha terra, ou até um pouquinho de areia, porque a ideia é quando a água cai aqui, que a água escorra e vai embora. E se a terra tá uma terra comum, sem nada, ela vai ficar empapada, vai ficar úmida, que gera o apodrecimento que a gente não quer de jeito nenhum. Então, coloquei aqui, vou só abrir o espaço que caiba a minha planta. Aquela nossa plantinha que a gente já fez a limpeza. Sempre coloco ela no meio do vaso, uso até minha mão para medir aqui o meio do vaso e completo com o substrato. E já deu uma levantada aí, deu ó. uma levantada. Eu só não vou cortar bem cortadinho, porque você tem que fazer com muito tempo e muita... Ó, deu uma sujadinha aqui, mas sabe que terra é aquela sujeira que a gente gosta, né? Firmei aqui. Deixo tudo sempre bem limpinho. E você começa a ganhar a altura da sua planta. Então, você falou no começo que essa planta... Você falou de moda, né? Sim, porque tá na moda, né? Ela tá, na verdade, muito em alta, porque é uma planta linda, super fácil de cuidar. Se você já tem aí em casa, sabe disso, mas se você está pensando em ter uma, é uma planta que vai precisar de umas 3 ou 4 horas de sol por dia e a rega. Posso fazer uma vez por semana ou até a cada 10 dias. Então, é super indicada para quem tem pouco tempo ou para quem, infelizmente, não lembra que as plantas precisam de água. Por isso que ela é muito... Uma coisa mais linda. Ó, aí essa daqui, por exemplo, daqui a uns 6 meses eu faço esse processo de novo para levantar um pouquinho mais. Exatamente. Sempre que o vaso começa a ficar deformado, ou seja, a raiz começa a empurrar o vaso para os lados, ele começa a deformar. Ou quando eu olho por baixo dele, tá saindo muita raiz. Eu acho que aqui não tem essa... Não tem esse caso, mas são os sinais que a planta dá que você precisa mudar ela para um vaso maior. Mas, por exemplo, se eu só quiser levantar e ainda não está necessariamente na hora de passar para um vaso maior. Eu posso porque fazer esse isso daqui nela não mesmo. é tão maior que esse. Exato. Eu posso fazer nesse próprio vaso. No próprio vaso. Eu seguro ela com calma, assim, ó. E vou empurrando aqui meu substrato para baixo. Ó como ela vai, devagarzinho, ela vai subindo. Não vou ter que mudar de vaso, mas eu aproveito depois para fazer o corte das raízes que a planta não utiliza mais. Legal. Cortei, cicatrizei, deixo sem molhar uns 7 ou 10 dias, ponho no sol e vida que segue com a planta cada vez ficando maior e mais escultural. Olha isso que beleza. Lindo. Aposto que em casa cada um enxergou um desenho diferente ou alguns desenhos diferentes. Sensacional, gente. Tem até aquela mandrágora do Harry Potter. É verdade, lembra bastante. Olha o que é, né, a natureza. Deus é um artista, eu falo, maior de todos. Randolph Fidêncio tá no Vilanina TV, tanto no Insta, no YouTube, o WhatsApp dele, se você quiser aprender mais, tirar dúvidas, fazer encomendas, é o 19982184682. 19982184682. Tem o vilanina.com.br. Isso, lembrando que no YouTube tem todo esse passo a passo com a calma necessária para você poder fazer isso, né? Sem prejudicar a planta e ganhar também qualidade de vida. Perfeito, meus parabéns, viu? Obrigado, Cláudia. Sempre muito joia, bom estar coisa aqui, linda. Fiquei apaixonada. Olha, obrigada. Última olhadinha nessa daqui para você se despedir. Ai, coisa linda. Olha isso. Olha isso. Meu Olha Deus. isso. Muito lindo, gente.